Então, pessoal, a gente estava falando na aula passada, né, em relação, deixa eu colocar aqui, né, as inclusões, né, pertencimento e não pertencimento, e as relações, basicamente, de conjuntos, né, elemento e conjunto, conjunto e conjunto, né, como que a gente faz para relacionar elemento e conjunto? Então, utilizando o pertence e o não pertence, e a gente relacionar conjunto e conjunto utilizando o está contido e o contém, tá? Hoje a gente vai fazer uns exemplos aqui a mais, porque na aula passada a gente não deu tempo, né, de a gente fazer todas as atividades. Então hoje a gente segue, até a Sara me perguntou no e-mail na semana passada sobre uma das questões e que se referia exatamente a essa questão, né, de subconjuntos, que era uma coisa que a gente não, que eu não tinha visto, que a gente não tinha falado na aula passada. No fim, eu me passei lá nas atividades. E até quem já fez e queira refazer para entregar, eu vou ampliar o prazo até sexta, tá? Pode refazer e aí completar com as atividades que a gente vai ver hoje, tá? Sem problema nenhum. Eu acabei me passando, pensando nos exemplos aqui e acabei não vendo que a gente não tinha visto ali, tá? Então, seguindo a lógica lá do que a gente estava falando, agora a gente vai falar sobre os subconjuntos, tá? Só definir o que são subconjuntos. São pedaços que a gente pode tirar desse conjunto A, ou seja, meu conjunto A é formado por esses três elementos. Agora, eu quero formar conjunto a partir desses três elementos. Então, que tipo de conjunto eu posso formar? O que eu quiser aqui, na verdade, eu posso formar o próprio conjunto vazio, certo? Pode ser representado assim, ou o zero com risquinho. Eu posso formar conjuntos com um único elemento, tá? Então, tem esse aqui é um subconjunto, um conjunto com o 2, o conjunto com o 3. Então, ó, tem um conjunto vazio, um conjunto com um único elemento. Eu posso fazer combinações de 2 a 2, ó. 1, 2, o 1 e o 3. E o 1, 2, 1 e o 3, e o 2 e 3. Né? Então, combinações ali de pares de dois elementos desse conjunto A, certo? E além deles, o próprio conjunto A, né? O 1, 2 e o 3. Então, subconjuntos é você pegar os elementos do conjunto que ele está dando, do conjunto A, tá? 1, 2 e o 3, e formar um novo conjunto com esses elementos aí. Então, ó, o vazio é sempre um subconjunto, né? Então, a gente pode descrever que o vazio está sempre contido em qualquer conjunto. Então, nesse caso, o nosso conjunto A, o vazio está contido no conjunto A. Os conjuntos, subconjuntos, né, de um elemento. Ó, então, coloquei aqui, escolhi um dos elementos aqui, formei um conjunto separado. O subconjuntos de dois elementos, tá? 1, 2, 2, 3, 1 e 3. E o próprio conjunto A, né, formado pelos três elementos ali. Tá? Então, quais são os subconjuntos de A? São todos esses, ó. São todos esses carinhas aqui, ó. Tá? O conjunto vazio, os subconjuntos de um único elemento, os subconjuntos de dois elementos e o próprio conjunto A. Tá? Então, eu tinha aqui 1, 2, 3 elementos, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos aqui, tá? Tenho 8 subconjuntos, certo? Então, o que são subconjuntos de um conjunto? São partes que a gente pode formar a partir do conjunto dado, certo? E aí você já consegue agora responder aquela questão 3 do trabalho, né, que referia se determine todos os subconjuntos. Aí lá nos itens era um elemento, dois elementos, três, quatro, né? Isso vai depender muito da quantidade de elementos que tem o conjunto, né? Então, por exemplo, ali o A tinha três, mas eu posso pegar um conjunto B, eu posso pegar um conjunto B ali com cinco elementos, né? Por exemplo, 3,
5, 7, 9, 11, 13. Então aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então eu posso ter mais subconjuntos, né? Eu posso ter subconjuntos de um elemento, né, que seriam, deixa eu mandar aqui de cor, ó, o 3, o próprio 5, o 7, e assim por diante, né? Eu pego cada um dos elementos forma um novo conjunto. Posso ter subconjuntos de dois elementos, né? 5 e 7. Pode falar, Giovana. Tipo, na alternativa A da questão 3, que fala um elemento, a gente põe o conjunto vazio ou não? Não, porque o conjunto vazio não tem nenhum elemento, né? Então, tu só vai considerar os que têm um único elemento mesmo, ó, formado só pelos elementos que estão dentro do conjunto. Daí o conjunto vazio não entra. Tá bom, obrigada. Pois dois elementos e assim por diante, né? Então, aqui eu teria combinações até 6, né? Que seria o próprio conjunto B. E uma coisa interessante, se vocês forem fazer todos os possíveis subconjuntos aí de um conjunto, de um grupo dado, né? De um conjunto dado, nesse nosso caso aqui, o conjunto B, para mim saber de antemão quantos subconjuntos eu vou ter, eu simplesmente pego o 2 como sendo uma base, e conto aqui, ó. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E jogo esse cara lá para o expoente do 2. O resultado dessa potência, 2 na 6, que é 32, 64, esse número aqui é exatamente o número de subconjuntos que eu consigo fazer com combinações possíveis dos elementos de B, né? No nosso caso aqui do item A, ó, eu tinha 3 elementos. 3 elementos, 2 ao cubo. Base 2 elevado ao cubo, eu tenho o total de subconjuntos que eu consigo fazer. Se eu tenho lá um conjunto C, por exemplo, o número de elementos de C com 10. Então, tem um conjunto lá com 10 elementos. Quantos subconjuntos eu consigo fazer? É 2 elevado na 10ª potência. Tá? Isso aqui vai dar 1024, certo? Então, isso que facilita, às vezes, lá, porque quando a gente tem que contabilizar o número de subconjuntos que a gente pode fazer de um conjunto, a gente utiliza essa relação, né? Potência de 2. Certo? No exemplo 4, a gente estava no 3, né? No exemplo 4 aqui, só uma relação de verdadeiro ou falso em relação à combinação de conjuntos, né? Eu estou relacionando os conjuntos E com F e o H, tá? Então ele quer que a gente verifique aqui quais são verdadeiras e quais são falsas. Então na primeira, ele está me perguntando, ó, o conjunto E, ele não está contido, então esse símbolozinho aqui do não está contido em F, perfeito, né? Ó, porque o E é esse conjunto grandão de fora, ó, e o F é esse conjunto roxo aqui. Então o E não está contido, ele não está aqui dentro do F. Então isso aqui é verdadeira. O F contém, né, quando o C é virado, o F contém o conjunto E? Não, né? Porque o conjunto E está aqui para o lado de fora, ó, do F. Então, isso aqui é falso. O H está contido dentro do F? Não. O H tem um pedaço em comum, né? Que é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui é o pedaço em comum do H e do F. Mas o H não está contido em F. O E, conjunto grande aqui de fora, contém o conjunto H? Sim, né? Ó, o conjunto H está totalmente aqui dentro do conjunto E. Então, isso aqui é verdadeiro. O F não contém o H? Também não, né? Ó, o F está aqui do lado e o H está aqui do outro lado. Então, isso aqui também é verdadeira. E o H contém o E? Não. Né? O E está aqui pelo lado de fora e o H está aqui dentro. Isso aqui é falso. Então, só para a gente revisar essa questão da inclusão de conjuntos, né? Relação entre
dois conjuntos. E aqui a gente já entra na parte do conteúdo da aula de hoje, tá? Que é a união e intersecção de conjuntos. Então, vamos aqui. União e intersecção. Então, bem, eu fiz aqui dois diagramas, tá? O diagrama do conjunto A, o diagrama do conjunto B. Aqui estão os elementos de A, e esse aqui são os elementos de B. Pode falar, Giovana. Professor, eu acho que tem gente querendo entrar na chamada. Certo. Será que já pediram? Eles tentaram entrar de novo aqui? Acho que sim. Não faço ideia de que eu vejo isso. Faz assim, pede para eles tentarem entrar de novo. Tá bom. Se eles não conseguirem, eu mando o link aqui de novo por e-mail. Você vai me avisando aí. Então, aqui nos dois conjuntos, só tem o conjunto A, o conjunto B, certo? Vamos verificar desses conjuntos, dos dois conjuntos, o que eu tenho em comum. Ó. O que eu tenho em comum entre o A e o B? O 0, o 2 e o 4, né? Esses dois eu tenho tanto em A quanto no B, certo? E aí, quando a gente vai montar o diagrama, a gente vai olhar o que eles têm em comum. Por quê? Porque aqui vocês vejam que eu tenho uma parte do diagrama, quando eu montei ele, ó, que ele está sobreposta, né? Ó, esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, tem uma sobreposição, né? Do conjunto A com o conjunto B. Nesse lugar aqui, eu vou colocar os elementos que se repetem, né? Então, eu vou colocar aqui o 0, o 2 e o 4. Então, esses elementos que estão repetidos aqui, tanto no A e no B, eu vou colocar aqui nessa área que está sobreposta, que pertence tanto ao A quanto ao B. E o que não pertence aos dois, eu coloco especificamente na região do A, né, e na região do B. Então, por exemplo, ó, o 0 e o 2 e o 4, que estão no conjunto A, já coloquei aqui. Falta o 6. Então, o 6 fica aqui dentro. Ó, no B, 0, 2 e 4 já estão aqui, falta o 1 e o 3. E aí eu completei toda a distribuição dentro do diagrama. Coloquei o que tinha em comum e o que não é comum a eles, coloquei exatamente só dentro de um dos conjuntos e do outro. Tá? Então, distribuído aqui os elementos, né, no conjunto A e no conjunto B, agora a gente vai falar dessas duas definições, né? O que é união e o que é intersecção. União, primeiro, né, se eu quero unir dois conjuntos, então eu quero unir dois conjuntos, eu vou escrever assim, A, o U de união, com B. Então, eu quero unir eles. Se eu quero unir, eu simplesmente vou juntar todo mundo. Né? Então, se eu quero unir os dois conjuntos, eu vou pegar todo o conjunto A, vou fazer o desenho aqui de novo. Ó. Conjunto A, o conjunto B. Tá? O conjunto B. Se eu fosse pintar essas regiões aí, então eu teria que pintar toda essa região aqui. Essa parte aqui é o que a gente vai determinar como sendo a união com B. Tá? Então, consigo pintar toda a região que compreende o conjunto A e o conjunto B. Certo? Isso que representa a união. Quando a gente simplesmente junta todo mundo. E aí, em relação aos elementos do conjunto, eu pego todos os elementos, que é independente de repetir ou não. Tá? Ó. Eu tenho lá ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Então, coloquei todo mundo que tinha tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 6. No conjunto A eu tinha os 4, 6 e no B eu tinha o 0, 1, 2, 3 e 4. Então tá todo mundo ali. Juntei todo mundo. Posso repetir? Posso repetir. Posso botar duas vezes cada elemento para mim não me perder. Mas não é necessário, tá? Coloco lá todos os elementos e aí eu tenho
a união. Então, é simplesmente juntar todos os elementos. Agora, a segunda relação é a intersecção. A intersecção é aquilo que a gente tem em comum. E aí o símbolo da interseção é esse U virado de cabeça para baixo, tá? Então, fazendo o diagrama de novo, ó. O conjunto A, o conjunto B. O que, que a gente tem de comum aqui nesse diagrama? Essa parte aqui, ó, que fica compreendida, sobreposta, né? Nos dois conjuntos. Se a gente for analisar aqui, ó, no nosso diagrama, ó, é exatamente essa região aqui, em roxo. Tá? Essa região compreende a intersecção, porque é o que tem de comum aos dois. Então, o que, que tem de comum ao A e ao B? O 0, o 2 e o 4. Então, esses são os elementos da intersecção. União, a gente junta todo mundo, e intersecção, a gente pega somente os elementos comuns. Tá? E a outra relação é a relação da diferença de conjuntos. Então, ó, vou fazer aqui a mesma distribuição que a gente fez lá no exemplo anterior. Vamos colocar os elementos aqui que são comuns ao A e o B na parte sobreposta e depois distribuímos os demais. Ó. Eu tenho o 2 e o 4 que são comuns, tanto a A quanto a B. Então, vou botar aqui, ó, 2 e o 4. E aí vou distribuir o resto. Ó. 1, 3 e o 5. E aqui, 6 e o 8. Tá? Então, eu já sei que se eu quisesse fazer a união, eu teria que pegar todos esses elementos, a intersecção pegaria essa parte aqui do meio. E a diferença? Bem, a diferença é a mesma coisa que a gente pensar quando eu quero fazer a diferença de dois números, né? É um menos o outro. Então, é A menos o B, certo? Ou B menos o A. Eu estou pensando aqui em tudo que tem no primeiro conjunto. Então, o que tem nesse primeiro conjunto A, mas não tem nesse, certo? Pertence a esse cara e não pertence a esse. É que é a mesma coisa. Se eu quero saber B menos A, eu quero saber o que pertence ao B, mas não pertence ao A. Tá? Vamos olhar primeiro essa relação aqui, ó. A menos B. A menos B, então, como eu já falei, vou escrever aqui de novo, ó. A menos B é tudo que está no A e não está no B. Então, olhando aqui para a distribuição do conjunto, o que, que está só no A e não está no B? Se a gente olhar, ó, é essa parte aqui, ó, que compreende os elementos 1, 5 e 3. Aí eu excluo tudo o resto. Né? Excluo os elementos que são só do B, que são 6 e 8, e os que são de A e de B, que são o 2 e o 4. Pego ali, então, o que pertence somente ao A, que é o 5 e o 3. Se eu quisesse fazer agora a relação contrária, né? Se eu quero fazer B menos o A. Então, eu estou pensando em tudo que está no B, sempre no primeiro conjunto, e não está no A. Então, o que está só no B? Ó, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o B menos o A, tá? Então, que seria o conjunto formado pelo 6 e pelo 8. Então, está só no B, mas não está no A, certo? Então, essas são as definições que faltavam aí para a gente encerrar essa parte da relação entre conjuntos. Depois eu compartilho com vocês esses slides ali com as anotações, tá? Vamos aos exemplos, então. Relacionar aí todas essas definições. E aí, caso vocês tenham mais alguma dúvida, aí vocês me interrompam. Então, dados os conjuntos, ele quer que determine A união com B, A intersecção com B e A menos B. Tá? E representar, então, cada um deles por meio de um diagrama. Então, vamos fazer primeiro o diagrama desses dois conjuntos. Vou botar aqui o conjunto A. Aqui está o conjunto B.
Aqui está o A, aqui está o B. Eu vou pegar aqui cada um dos elementos, vou destacar o que tem de comum, né? Ó, que o 1 está aqui. O 1 está aqui e também está aqui no B. O 3 está ali no A e está no B. Então, os únicos que tem em comum aqui no A e no B são o 1 e o 3. Esses caras eu vou colocar aqui no meio, ó, 1 e 3. O resto eu vou distribuir para ambos os lados ali, né? O que tem no A, ó, além do 1 e do 3, tem o 0, o 2 e o 4. Coloquei aqui do lado. E no B, eu tenho o 5 e o 7. Tá? Agora, eu quero representar na forma de um conjunto, de um diagrama, o A união com B. Então, eu vou lá desenhar de novo, só para mim não pintar de novo ali os números que eu descrevi. E aí, eu destaco. O que significa A união com B? Ah, é pegar todo mundo, ó. Então, estou destacando todo mundo aqui. Certo? Isso aqui é A união com B. E agora, em relação aos elementos, o que é o A união com B? É todos esses elementos que estão aqui que eu distribuí, ó. Então, é só eu copiar todos os elementos que estão nesse diagrama que eu fiz. Então, o 0, o 2, o 4, que são esses carinhas aqui do A, da parte do meio, em azul, 1 e 3, e os que estão no B, 5 e 7. E aí aqui está a união com B, né? Juntei todo mundo. Agora, vamos para a intersecção. A intersecção com B. Vou lá, monto o diagrama para representar, como ele está pedindo ali. E vou pintar a parte que representa, nesse diagrama, a intersecção. Então, essa parte aqui que está sobreposta. Ó. Essa partezinha que compreende a intersecção com B. E aí, em relação ao conjunto, né? Quais elementos que são comuns a A e B? Está aqui, ó. Está nessa partezinha aqui. É o 1 e o 3. Certo? E por fim aqui, A menos B. Então a diferença, né? Eu quero saber o que está no A, mas não está no B. Como é que eu faço para representar isso em diagrama? Eu desenho os dois carinhos ali. E aí eu pinto tudo que está no A. Vou botar aqui. Esqueci de nomear os conjuntos. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Ó, o que está no A e não está no B? É isso aqui, ó. Tudo isso aqui está no A, mas não está no B, ó. Pertence só ao conjunto A. E aí a gente olha para o primeiro diagrama que a gente fez, ó. O que está só no A? São esses elementos aqui, ó. O 0, o 2 e o 4. Beleza? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Essa parte de relação dos conjuntos é tranquilo, a gente só tem que analisar o que pertence a um e o que pertence ao outro. Então, só para a gente encerrar aqui, depois fica mais 2 exercícios para a gente fazer na próxima aula, no início da próxima aula. Mais um aqui relacionando união e intersecção, né? E aqui já um exemplo aplicado. Ó. Em uma cidade são consumidos 2 produtos. Produto S e o produto P. Sendo S um tipo de sabonete e P um tipo de perfume. Tá? Uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos levantou os seguintes dados. Então, aqui eu tenho os produtos, S, P, S e P, e nenhum dos dois. São números de consumidores, 210, 180, 210 consomem o sabonete S, 180 consomem o perfume P, 50 consomem os dois e e 40 pessoas não consomem nenhum dos dois produtos. Ele quer saber aqui quantas pessoas foram consultadas. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o exemplo anterior, né? Quando a gente fala de união, a união com B, a gente está dizendo que o elemento ou pertence ao A ou pertence a B, né? Então a gente está
ligando ao conectivo ou, certo? Então, se eu falo de união, pertence a A ou pertence a B. Quando eu falo de intersecção, a intersecção com B, eu estou ligando ao conectivo E, certo? Então, intersecção relaciona-se a E, a esse conectivo, pertence a e B, né? Pertence a e B. E se eu falo de união, pertence a um ou pertence ao outro, né? Então, se eu for olhar aqui, o 0 pertence ao A, o 7 pertence ao B. Tá? Então, pertence a um ou pertence ao outro. No exemplo aplicado aqui que a gente está olhando, ó, vamos fazer a representação em diagrama para ver se a gente consegue resolver esse problema. E aqui os diagramas vão representar o quê? Os consumidores do sabonete S e os consumidores do perfume P. Quando a gente tem esse tipo de problema, a gente sempre vai olhar para a informação que contém o conectivo E. Ó, esse cara aqui. Porque esse cara aqui refere-se à intersecção. E sempre que a gente pensa na intersecção, e um problema aplicado, que no nosso caso, a gente tem que levar em consideração que essas pessoas aqui, elas utilizam o sabonete, né? Então elas estão aqui nos 210, e elas utilizam o perfume, então elas estão contabilizadas aqui no 180. Então, se a gente simplesmente distribuir esses valores aqui no conjunto, a gente estaria contando essas pessoas duas vezes. Então, sempre que a gente for montar, para resolver esse problema, a gente começa utilizando os valores da intersecção. Então, lá na minha intersecção, eu tenho 50 pessoas. Tá? Depois que eu identifiquei a intersecção, eu vou olhar agora para cada um dos conjuntos individualmente, né? Então, vou olhar aqui para o S, ó. Quantos utilizam o sabonete S? 210. Beleza. Mas dentro do conjunto S, tá? Então, aqui dentro desse conjunto, eu tenho que representar 210 pessoas. Mas eu já tenho 50. Então, faltam quantas? Faltam 160. Então, que seriam os 210 menos os 50 da intersecção. Então, que nos daria aí 160, certo? Então, e aí eu contabilizo no conjunto S 210 pessoas. No conjunto P, eu tenho que olhar agora exatamente a mesma coisa. Eu tenho 180 aqui. Então, eu já contei 50, então, quantos falta contar ainda? São 180 menos 50, o que vai dar 130. Então, faltam aqui 130. Nesses conjuntos, nesses exemplos aplicados, a gente vai ter um conjunto maior, que a gente vai colocar aqui pelo lado de fora, que é o que a gente chama de conjunto universo, tá? Que é o universo, no nosso caso, do nosso problema aqui, que é o máximo de pessoas que foram entrevistadas nesse caso aí, né? Que é o que ele está perguntando ali que ele está questionando, né? Quantas pessoas foram consultadas. Ele quer saber, então, qual é o nosso conjunto universo. Dentro desse conjunto universo, tem que ter aqueles que representam o dado da nossa tabela aqui. Então, ó, a gente já utilizou essa coluna, a coluna P e a coluna S. Falta a gente utilizar esse cara aqui, né? Que é os que não utilizam nenhum dos dois. Onde é que a gente vai colocar esses 40 pessoas? Aqui do lado de fora, ó. Para representar que esse número que está aqui, ele não utiliza nem sabonete S e nem o perfume P, tá? Essas 40 pessoas que estão aqui contabilizam no nosso universo da pesquisa, mas não utilizam nem S nem P, certo? E agora aqui eu tenho todo o meu universo de pessoas que foram entrevistadas, tá? As 210 que gostam de sabonetes, as 180 que gostam de perfume,
as 50 que gostam dos dois e as 40 que não gostam de nenhum. Como é que eu sei o total? Bem, agora eu só pego esses números que eu distribuí aqui, certo? Esses 4 números, e somo. Então, eu vou fazer 160 mais 140 mais 140 não, 130, né? 130 mais 50 da intersecção mais 40 da que não gostam de nenhum dos produtos. Tá? E aí eu vou somar. Ó. 0, 6, 18, 28, né? Não, 18. 18 e 30. Então, o total de pessoas, total de consultados aqui, vai ser esse número que a gente descobriu aqui. Então, 380 pessoas. Certo, pessoal? Eu vou deixar, depois eu vou compartilhar com vocês ali. Eu vou deixar mais esses 2 exercícios aqui que estão nos exemplos, que a gente vai começar fazendo na aula que vem. Eu vou deixar para vocês tentarem em casa, tá? Não precisa entregar nem nada, é só para vocês irem tentando entender essa construção desse tipo de problema aqui.